Shalom, Erev né? Já são 12 horas e 38 minutos. Eu vou falar alguns segundos, né, a respeito de um verso que eu acabei de ler, né? Um verso muito conhecido por todos, inclusive na cristandade. Mas eu queria falar um pouquinho sobre ele para vocês notarem como que são as coisas, né? Eu vou ler o verso, estou abrindo aqui a minha Bíblia, né? Diz assim: porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Bom, eu já tive assim muitas interpretações, né, em cima desse texto. Eu mesmo já escrevi alguns estudos a respeito, né, desse verso, né? E agora eu estava aqui procurando alguns versos, né, para dar continuidade ao trabalho que eu estou fazendo, e percebi uma coisa, né, que é claro, para muitos de vocês isso vai ser assim, vamos dizer, até irônico, né? Vão pensar, poxa, mas agora que o Sérgio chegou a essa conclusão? Veja, não é bem agora, na verdade essa conclusão eu já tenho há muito tempo, mas utilizando esse verso é a primeira vez, né? Porque na verdade todos nós sabemos, né, que não existe, né? Ou seja, vamos falar do verso. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Bom, a primeira pergunta que surge: aquele que tem o quê? Alguns podem dizer conhecimento, outros podem dizer posses, outros podem dizer saúde, enfim, você pode utilizar para muitas coisas, né, esse verso. Mas eu quero utilizá-lo nesse momento da seguinte forma: eu quero dizer que aquele que tem significa aquele que foi chamado, significa aquele a quem foi dado ver, aquele a quem é transmitida a verdade, aquele a quem consegue compreender e praticar tudo o que o nosso Pai nos envia por intermédio do seu Ruach HaKodesh. Ok? Então, há aquele, né, que tem, muito será lhe dado, né? Como diz no texto, meu telefone. Como diz no texto, né? Como diz no texto, porque aquele que tem se dará. Quer dizer, se ele já tem e lhe será dado, é porque haverá uma continuidade nesse entregar na mão dele, né? E assim ele terá em abundância, tá? A esse que tem, a cada dia é acrescido, né? A cada dia é acrescido, vamos desligá-lo. A cada dia é acrescido, né, a sua medida, um pouquinho mais. Como eu disse no estudo de ontem, né, aquelas pessoas que batem no peito e dizem: não, há 30 anos, né, eu creio de tal forma. Essas pessoas, elas, na realidade, se é que passaram pela porta estreita já, elas estão sentadas à beira do caminho. Veja, quando o Mashiach fala do caminho, um caminho não significa você passar por uma porta e ficar ali. Não, a porta significa que é muito difícil você penetrar nesse caminho.
Então, para aquele que é dado, muito mais lhe será dado, para que ele possa ir caminhando. Ou seja, esse muito mais é informações, esse muito mais é entendimento, esse muito mais é o amor dele que cresce por todas as coisas que são diabo, porque ele está praticando o que Yahweh deseja dele, por amor. Lembrem-se, mesmo que você seja cristão ainda, na cristã, eu fui presbítero cristão, na própria cristandade é dito que o maior mandamento é amar a Yahweh sobre todas as coisas. É que lá eles dão o nome, o nome criado por Roma para os, vamos dizer assim, fiéis, da igreja, tá? Então, essa pessoa a quem é dado, quem tem, que muito lhe será dado, e ele terá em abundância, é justamente a pessoa que em todas as matérias pode ser que seja o que menos tenha. Mas o que tange a ele chegar ao reino, ele terá em abundância. Porque ele não está parado. Se ele não está parado, a cada curva desse caminho, porque o Mashiach falou que era uma estrada tortuosa, isso significa uma estrada cheia de curvas, estreita e tal. A cada curva desse caminho, ele não sabe, antes de fazer a curva, o que ele vai encontrar. Qual será a primeira árvore que ele vai ver ao fazer a curva? Ou seja, se a pessoa conseguiu, se o pai a empurrou e ela acabou passando pela porta estreita, mas aí ela para e bate no peito e diz, não, há 30 anos eu tenho essa fé e não vou mudar. Ou aqueles que dizem, não, eu tenho essa religião desde que eu nasci, eu vou morrer nela. Vai morrer nela mesmo. Isso é uma realidade. Pelo menos disso a pessoa tem consciência. Mas, infelizmente, a maioria fala isso sem ter consciência do que está dizendo, como é típico dos religiosos. Então, essa pessoa que diz isso, ela não entendeu nada. Ela não sabe que, por exemplo, existe um versículo que diz que a luz do justo vai brilhando até se tornar dia perfeito, ou dia completo. Significa isso? Significa que ele vai recebendo a cada dia mais informações, até que numa hora ele começa a vislumbrar a verdade, começa realmente a entender a palavra de Yahweh e passa, então, a seguir o caminho. E voltando à árvore depois da curva. Muitas vezes nós estamos caminhando, não pelo caminho estreito, mas aqui na rua. E vemos uma planta no quintal que gerou uma flor que nós não tínhamos visto até então. Eu, pelo menos, que sou apaixonado por tudo que é natural, eu paro, se eu tiver com o meu celular no bolso, que é difícil não estar, eu já tiro foto. Por quê? Porque tudo que é do nosso Pai é maravilhoso, é perfeito, Só o ser humano que é imperfeito. Tira o ser humano da Terra e você vai ver uma Terra perfeita. Então, no caminho estreito, quando nós fazemos uma curva, se lá tem uma árvore, se lá tem uma pedra, se lá tem sei lá o quê, que nos chame a atenção, nós devemos observá-la. E com certeza, para aquele que já tem, vai ser-lhe dado mais material para que ele possa continuar caminhando. Então aquela pessoa que ficou parada lá na beira do caminho, ficou com aquela visão tacanha. E quando você fala para ela das coisas verdadeiras,
elas dizem que nós estamos inventando. É claro que eu não vou falar de terra plana, não vou falar de Jesus negro, não vou falar de nada disso. Isso aí são pessoas, né, com a mente tacanha, que não conseguiram ver nada, o pai não lhes deu nada. E aí vem a segunda parte do versículo, que nos diz: mas há aquele que não tem, ou seja, aquele que não recebeu a visão, aquele que não tem o Ruach HaKodesh, aquele que não está dentro daquilo que o pai chama obediência, subserviência e fidelidade. Então ele diz: aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então é por isso que nós vemos todos os dias surgirem pessoas com inovações. Por exemplo, se você tiver um pouquinho de inteligência, me diga, o que é a Terra ser plana ou ser redonda? Embora eu já tenha meu conceito, né? Mas independente do meu conceito, o que modifica na tua vida? Ou melhor ainda, o que isso te aproxima do Criador? Ficar discutindo genealogias, né? Até Shaul diz: não ficais discutindo genealogias intermináveis que só geram contendas. Sabe, eu parei de escutar as pessoas, dependendo do que elas vêm falar comigo. Porque eu estou completando 64 anos de idade e, sinceramente, eu não quero morrer de infarto por causa de qualquer babaca que não tem nenhuma visão e vem defender uma hipocrisia, né? Tipo terra plana e tantas outras coisas que estão aí, né, rolando pela internet. Então eu prefiro nem conversar com essas pessoas. Porque primeiro que elas não têm base. Elas vão construir sobre a rocha. Elas construíram sobre a areia. Porque com 3 palavras a gente derruba o sujeito. Mas é que são tão tapados e tão vendados que eles acham que não. Eles acham que eles estão certos e acabou. Para eles o que diz a palavra ou não, tanto faz. Por exemplo, é muito comum nós começarmos a conversar com uma pessoa que se aproxima, né? Porque eu tenho aquela coisa, né, de que cada um que me chama para mim, ou cada um que entra em contato comigo pelo Zap, ou cada um que me liga, ou cada um que me... Enfim, a pessoa que acaba chegando até mim, eu sempre encaro ela como sendo alguém que o pai enviou. Não é isso? O Mashiach disse: ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não enviar. Não que eu esteja me comparando com o Mashiach, mas nós estamos fazendo o trabalho que o Mashiach iniciou lá no primeiro século. Nós estamos reunindo as ovelhas perdidas à casa de Ashuru. Então qualquer pessoa que me chama, eu recebo bem. Mas se a pessoa já vem com esses papinhos heréticos, papinhos católicos, papinhos da cristandade, né? Eu procuro demonstrar, afinal, como eu disse, eu saí da cristandade. Então eu não posso dizer que a pessoa está errada só por ainda estar lá. Ela está errada se ela ainda está lá e vai permanecer e ainda briga por porcaria, né? Aí ela estaria errada, concorda? Então, quando ele diz que aquele que não tem até o pouco que ele tem lhe será tirado, é justamente isso. Lá em 2 Tessalonicenses está escrito, no capítulo 2, versículo 9 a 12, que por não terem amor à verdade, porque não lhes foi dado ver a verdade, foi lhes tirado porque eles tinham pouco, né? O pai os entregou, né, à operação do erro, para que eles crescem na mentira.
Então esse verso diz muita coisa, tá? Pensem um pouco. Quantos de vocês que estão me ouvindo já não disseram: não, eu creio assim porque é assim e tal, eu creio desde criança, ou minha família, ou a igreja que eu frequento? Eu já disse isso muitas vezes. Como eu sempre digo, eu sinto que o meu maior pecado foi passar 26 anos na cristandade, pregando em púlpitos, né? E a mentira. Embora em todas as denominações que eu passei eu fui expulso, porque chegava um momento que me pediam para fazer um determinado tipo de sermão, que eu dizia: não, isso aí não existe, isso aí é criação humana. E você sabe como é que funciona uma empresa religiosa da cristandade, né? Você tem que dizer aquilo que aqueles que estão sentados, os mortos, né, que eu chamo de mortos, né, que estão esquentando os bancos, né, da comunidade, né, da igreja, se satisfaçam, né? Por exemplo, quantas e quantas vezes eu não participei de cultos, né, estando no púlpito, que no final vieram pessoas agradecer, que se sentiram muito bem. Na época isso era um elogio, na época isso era tipo: poxa, que bom, a pessoa entendeu. Hoje eu encaro isso como uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né? Primeiro, se ela foi até a igreja, embora a igreja nem exista, mas vamos supor que ela foi até uma igreja e se diz fiel ao Deus dela, seja lá qual for, né? Jesus Cristo, Mitra, seja lá qual for, ela não tem que ir lá para se sentir bem. Ela tem que ir lá, se ela está indo para adorar ao Criador, ela tem que entender que o que ela for fazer lá tem que fazer com que o Criador se sinta bem com a ação dela. Não ela se satisfazer, engordar seu próprio ego. Então é esse o recadinho de hoje, tá, meus irmãos? Eu fiz ontem um teste, né? Eu fiz um estudinho. Na verdade não é bem um estudo, né? É mais um recado para aqueles que não compreendem certas coisas. E legendei, né? Tanto no inglês como no espanhol. É a primeira vez que eu faço isso. Por quê? Porque a cada dia que passa eu tenho mais pessoas que estudam comigo, né, de língua inglesa e de língua espanhola. Eu nunca tinha feito isso. Esse último estudinho, ele tem só 14 minutos, 13. Assistam ele. E se sentirem realmente recompensados com alguma coisa que ouvirem, façam aquilo que eu peço no final. Tá? Shalom para todos, que tenham uma tarde maravilhosa. Hoje já é sexta-feira, né? Pagã gregoriana. Nós já estamos no 5º dia, né, de trabalho. Amanhã é o sábado gregoriano, né, o dia de Saturno. Nós estaremos no 6º dia de trabalho. E ao pôr do sol de amanhã nós estaremos entrando em nosso descanso. Para quem não sabe, Shabbat significa descanso. Que o Pai tenha piedade daqueles a quem não foi dado nada. Porque, como diz o texto, até o pouco que lhe foi dado, lhe será tirado. Shalom, um beijo na testa e no coração.
e obrigado por me escutarem. Desculpa aí atrapalhar o seu dia a dia. Tchau. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, né? Diz assim: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Bom, eu já tive assim muitas interpretações, né, em cima desse texto. Eu mesmo já escrevi alguns estudos a respeito, né, desse verso, né? E agora eu estava aqui procurando alguns versos, né, para dar continuidade ao trabalho que eu estou fazendo, e percebi uma coisa, né, que, é claro, para muitos de vocês, isso vai ser assim, vamos dizer, até irônico, né? Vão pensar, poxa, mas agora que o Sérgio chegou a essa conclusão? Veja, não é bem agora, na verdade essa conclusão eu já tenho há muito tempo, mas utilizando esse verso é a primeira vez, né? Porque, na verdade, todos nós sabemos, né, que não existe, né? Ou seja, vamos falar do verso. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Bom, a primeira pergunta que surge: aquele que tem o quê? Alguns podem dizer conhecimento, outros podem dizer posses, outros podem dizer saúde, enfim, você pode utilizar para muitas coisas, né, esse verso. Mas eu quero utilizá-lo nesse momento da seguinte forma: eu quero dizer que aquele que tem significa aquele que foi chamado, significa aquele a quem foi dado ver, aquele a quem é transmitida a verdade, aquele a quem consegue compreender e praticar tudo o que o nosso Pai nos envia por intermédio do seu Ruach HaKodesh. Ok? Então, há aquele, né, que tem, muito será lhe dado. Né? Como diz o texto... meu telefone. Como diz no texto, né? Como diz no texto, porque aquele que tem se dará. Quer dizer, se ele já tem e lhe será dado, é porque haverá uma continuidade nesse entregar na mão dele, né? E assim ele terá em abundância, tá? A esse que tem, a cada dia é acrescido, né? A cada dia é acrescido, vamos desligá-lo. A cada dia é acrescido, né, a sua medida, um pouquinho mais. Como eu disse no estudo de ontem, né, aquelas pessoas que batem no peito e dizem: não, há 30 anos, né, eu creio de tal forma. Essas pessoas, elas, na realidade, se é que passaram pela porta estreita já, elas estão sentadas à beira do caminho. Veja, quando o Mashiach fala do caminho, um caminho não significa você passar por uma porta e ficar ali. Não, a porta significa que é muito difícil você penetrar nesse caminho. Então, para aquele que é dado, muito mais lhe será dado.
para que ele possa ir caminhando. Ou seja, esse muito mais é informações, esse muito mais é entendimento, esse muito mais é o amor dele que cresce por todas as coisas que são diabo, porque ele está praticando o que Yahweh deseja dele, por amor. Lembrem-se, mesmo que você seja cristão ainda, na cristã, eu fui presbítero cristão, na própria cristandade é dito que o maior mandamento é amar a Yahweh sobre todas as coisas. É que lá eles dão o nome, o nome criado por Roma para os, vamos dizer assim, fiéis, da igreja, tá? Então, essa pessoa a quem é dado, quem tem, que muito lhe será dado, e ele terá em abundância, é justamente a pessoa que em todas as matérias pode ser que seja o que menos tenha. Mas o que tange a ele chegar ao reino, ele terá em abundância. Porque ele não está parado. Se ele não está parado, a cada curva desse caminho, porque o Mashiach falou que era uma estrada tortuosa, isso significa uma estrada cheia de curvas, estreita e tal. A cada curva desse caminho, ele não sabe, antes de fazer a curva, o que ele vai encontrar. Qual será a primeira árvore que ele vai ver ao fazer a curva? Ou seja, se a pessoa conseguiu, se o pai a empurrou e ela acabou passando pela porta estreita, mas aí ela para e bate no peito e diz, não, há 30 anos eu tenho essa fé e não vou mudar. Ou aqueles que dizem, não, eu tenho essa religião desde que eu nasci, eu vou morrer nela. Vai morrer nela mesmo. Isso é uma realidade. Pelo menos disso a pessoa tem consciência. Mas, infelizmente, a maioria fala isso sem ter consciência do que está dizendo, como é típico dos religiosos. Então, essa pessoa que diz isso, ela não entendeu nada. Ela não sabe que, por exemplo, existe um versículo que diz que a luz, o justo, vai brilhando até se tornar dia perfeito, ou dia completo. O que significa isso? Significa que ele vai recebendo a cada dia mais informações, até que numa hora ele começa a vislumbrar a verdade, começa realmente a entender a palavra de Yahweh e passa, então, a seguir o caminho. E voltando à árvore depois da curva. Muitas vezes nós estamos caminhando, não pelo caminho estreito, mas aqui na rua. E temos uma planta no quintal que gerou uma flor que nós não tínhamos visto até então. Eu, pelo menos, que sou apaixonado por tudo que é natural, eu paro, se eu tiver com o meu celular no bolso, que é difícil eu não estar, eu já tiro foto. Por quê? Porque tudo que é do nosso Pai é maravilhoso, perfeito, Só o ser humano que é imperfeito. Tira o ser humano da Terra e você vai ver uma Terra perfeita. Então, no caminho estreito, quando nós fazemos uma curva, se lá tem uma árvore, se lá tem uma pedra, se lá tem sei lá o quê, que nos chame a atenção, nós devemos observá-la. E com certeza, para aquele que já tem, vai ser lhe dado mais material para que ele possa continuar caminhando. Então aquela pessoa que ficou parada lá na beira do caminho, ficou com aquela visão tacanha. E quando você fala para ela das coisas verdadeiras, elas dizem que nós estamos inventando.
É claro que eu não vou falar de terra plana, não vou falar de Jesus negro, não vou falar de nada disso. Isso aí são pessoas, né, com a mente tacanha, que não conseguiram ver nada, o pai não lhes deu nada. E aí vem a segunda parte do versículo, que nos diz: mas aquele que não tem, ou seja, aquele que não recebeu a visão, aquele que não tem o Ruach HaKodesh, aquele que não está dentro daquilo que o pai chama obediência, subserviência e fidelidade. Então ele diz: aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então é por isso que nós vemos todos os dias surgirem pessoas com inovações. Por exemplo, se você tiver um pouquinho de inteligência, me diga, o que é a Terra ser plana ou ser redonda? Embora eu já tenha meu conceito, né? Mas independente do meu conceito, o que modifica na tua vida? Ou melhor ainda, o que isso te aproxima do Criador? Ficar discutindo genealogias, né? Até Shaul diz: não ficais discutindo genealogias intermináveis que só geram contendas. Sabe, eu parei de escutar as pessoas, dependendo do que elas vêm falar comigo. Porque eu estou completando 64 anos de idade e, sinceramente, eu não quero morrer de infarto por causa de qualquer babaca que não tem nenhuma visão e vem defender uma hipocrisia, né? Tipo terra plana e tantas outras coisas que estão aí, né, rolando pela internet. Então eu prefiro nem conversar com essas pessoas. Porque primeiro que elas não têm base. Elas vão construir sobre a rocha. Elas construíram sobre a areia. Porque com 3 palavras a gente derruba o sujeito. Mas é que são tão tapados e tão vendados que eles acham que não. Eles acham que eles estão certos e acabou. Para eles o que diz a palavra ou não, tanto faz. Por exemplo, é muito comum nós começarmos a conversar com uma pessoa que se aproxima, né, porque eu tenho aquela coisa, né, de que cada um que me chama para mim, ou cada um que entra em contato comigo pelo Zap, ou cada um que me liga, ou cada um que me... Enfim, a pessoa que acaba chegando até mim, eu sempre encaro ela como sendo alguém que o pai enviou. Não é isso? O Mashiach disse: ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não enviar. Não que eu esteja me comparando com o Mashiach, mas nós estamos fazendo o trabalho que o Mashiach iniciou lá no primeiro século. Nós estamos reunindo as ovelhas perdidas à casa de Ashuru. Então qualquer pessoa que me chama, eu recebo bem. Mas se a pessoa já vem com esses papinhos heréticos, papinhos católicos, papinhos da cristandade, né? Eu procuro demonstrar, afinal, como eu disse, eu saí da cristandade. Eu não posso dizer que a pessoa está errada só por ainda estar lá. Ela está errada se ela ainda está lá e vai permanecer e ainda briga por porcaria, né? Aí ela estaria errada, concorda? Então, quando ele diz que aquele que não tem até o pouco que ele tem que será tirado, é justamente isso. Lá em 2 Tessalonicenses está escrito, no capítulo 2, versículo 9 a 12, que por não terem amor à verdade, porque não lhes foi dado ver a verdade, foi lhes tirado porque eles tinham pouco, né? O Pai os entregou, né, a operação do erro, para que eles crescem na mentira.
Então esse verso diz muita coisa. Tá? Pensem um pouco. Quantos de vocês que estão me ouvindo já me disseram: não, eu creio assim porque é assim e tal, eu creio desde criança, ou minha família, ou a igreja que eu frequento? Eu já disse isso muitas vezes. Como eu sempre digo, eu sinto que o meu maior pecado foi passar 26 anos na cristandade, pregando em púlpitos, né? E a mentira. Embora em todas as denominações que eu passei eu fui expulso, porque chegava um momento que me pediam para fazer um determinado tipo de sermão, que eu dizia: não, isso aí não existe, isso aí é criação humana. E você sabe como é que funciona uma empresa religiosa da cristandade, né? Você tem que dizer aquilo que aqueles que estão sentados, os mortos, né, que eu chamo de mortos, né, que estão esquentando os bancos, né, da comunidade, né, da igreja, se satisfaçam. Né? Por exemplo, quantas e quantas vezes eu não participei de cultos, né, estando no púlpito, que no final vieram pessoas agradecer, que se sentiram muito bem. Na época isso era um elogio, na época isso era tipo: poxa, que bom, a pessoa entendeu. Hoje eu encaro isso como uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né? Primeiro, se ela foi até a igreja, embora a igreja nem exista, mas vamos supor que ela foi até uma igreja e se diz fiel ao Deus dela, seja lá qual for, né? Jesus Cristo, Mitra, seja lá qual for, ela não tem que ir lá para se sentir bem. Ela tem que ir lá, se ela está indo para adorar ao Criador, ela tem que entender que o que ela for fazer lá tem que fazer com que o Criador se sinta bem com a ação dela. Não ela se satisfazer, engordar seu próprio ego. Então é esse o recadinho de hoje, tá, meus irmãos? Eu fiz ontem um teste, né? Eu fiz um estudinho. Na verdade não é bem um estudo, né? É mais um recado para aqueles que não compreendem certas coisas. E legendei, né? Tanto no inglês como no espanhol. É a primeira vez que eu faço isso. Por quê? Porque a cada dia que passa eu tenho mais pessoas que estudam comigo, né, de língua inglesa e de língua espanhola. Eu nunca tinha feito isso. Esse último estudinho, ele tem só 14 minutos, 13. Assistam ele. E se sentirem realmente recompensados por alguma coisa que ouvirem, façam aquilo que eu peço no final. Tá? Shalom para todos. Que tenham uma tarde maravilhosa. Hoje já é sexta-feira, né? Pagã gregoriana. Nós já estamos no 5º dia, né, de trabalho. Amanhã é o sábado gregoriano, né, o dia de Saturno. Nós estaremos no 6º dia de trabalho. E ao pôr do sol de amanhã nós estaremos entrando no nosso descanso. Para quem não sabe, Shabbat significa descanso. Que o Pai tenha piedade daqueles a quem não foi dado nada. Porque, como diz o texto, até o pouco que lhe foi dado, lhe será tirado. Shalom, um beijo na testa do coração.
Obrigado por me escutar. Desculpa aí atrapalhar o seu dia. Tchau.